Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu vou contar uma história que talvez seja a história de muitos de vocês. Se você não passou exatamente por isso, talvez você tenha passado por algo similar. Vamos imaginar quando você era uma criancinha ali, sei lá, com uns 4, 5 anos mais ou menos, você estava brincando na cozinha e sem querer você derruba um copo de vidro no chão. Aí o copo, vira um monte de caquinhos e sua mãe ou seu pai fica muito bravo com você. Fala assim, menina, toma cuidado, presta atenção por onde anda. Você faz tudo errado, você é burro, você não sabe fazer nada direito. E aí, o que acontece? Você estava num momento todo feliz da sua vida, todo empolgado, fluindo levemente, E de repente vem um corte, uma quebra de padrão, uma punição. E aí você começa a sentir culpa, você vai internalizando, Você cria essa crença de que enquanto você está se divertindo, mais cedo ou mais tarde vai alguma coisa acontecer que vai atrapalhar a sua diversão, vai quebrar o seu barato, vai ser um balde de água fria. Às vezes você está comendo de um jeito errado, aí sua mãe, ou seu pai, ou seu cuidador, sua avó, seu avô, seu irmão, enfim... Ele vai falar assim, nossa, você está comendo errado, não é assim que faz, não é desse jeito. Aprende a fazer direito, você não sabe fazer nada certo. Então, gente, eu só tô contando essa historinha para mostrar o como a gente vive numa sociedade cuja base dessa sociedade é a culpa. A gente já aprende que a gente nasce pecador, Que a gente já nasceu cometendo o erro de existir. A gente já tem aquele sentimento intrínseco de culpa e ele vai sendo reforçado durante a infância. Então, naturalmente, a gente acaba associando momentos de felicidade, de prazer, de alegria, de descontração com culpa. Você pode observar, se você está na praia, de boa, lá curtindo um solzinho, se você lembra dos trabalhos que você tem que fazer, ou se você lembra de um familiar seu que eventualmente gostaria de estar ali, mas não tem condições financeiras, ou não pode porque está trabalhando, você começa a sentir culpa. Se você começa a prosperar no seu trabalho, a ganhar dinheiro, a ter sucesso, reconhecimento público, e se algum familiar, se algum ente querido não conseguiu o mesmo que você sente culpa. Se você eventualmente conseguiu ter filho e um amigo seu não conseguiu, você sente culpa. Se você é uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, às vezes você sente culpa de ter toda aquela beleza, você se sente mal de ser tão bonito e às vezes ter um amigo que não é tão bonito como você. Às vezes se você é muito inteligente, muito culto e tem um parente, um amigo que não tem o mesmo que você, que não conquistou as mesmas coisas, você se sente mal por isso e você sente culpa. Então a nossa sociedade, de diversas formas, ela é baseada na culpa. E tem uma frase muito interessante do mentor amigo, ele fala que um dos maiores problemas que as pessoas têm é a culpa de ser feliz, e é por isso que a gente é tão ansioso. Porque quando a gente não está respirando direito, quando a gente não está vivendo o presente, ou seja, quando a gente está negando a vida, a gente faz isso pela culpa. Porque se a gente respirar pelo diafragma, se a gente se entregar ao momento, se a gente se permitir ter prazer, comer uma comida gostosa, saborosa, deliciar aquela comida, viver um relacionamento afetivo com entrega, com alegria, com prazer, a gente se permitir crescer na vida no sentido de ter o sucesso da nossa realização pessoal. Quando a gente começa a fazer essas coisas e a nossa alegria começa a fluir, a gente já lembra do castigo que a gente levava na infância quando cometia um erro. A gente já lembra que a gente é naturalmente culpado, que a gente não pode ser feliz, porque se a gente está muito feliz vai acontecer algum problema, vai vir uma punição, alguém vai encrencar com a gente vai arrumar inimigo, então é melhor não ficar tão feliz assim. Que de alguma forma, como fala o Osho, o sofrimento fortalece o ego. Então é claro, gente, a dor é necessária, a dor faz parte da vida, mas quando o ego se identifica com a dor, ela vira um sofrimento, que é quando a gente começa a lamber as nossas feridas, a cultivar aquela dor. E a maioria de nós aprendeu a fazer isso por defesa. Aprendeu que quando a gente está sofrendo, que quando a gente está mal, tem menos gente que quer o nosso mal. A gente se sente mais incluído em determinados grupos.
quando a gente se queixa muito. Tanto que é muito difícil quando você começa a crescer, prosperar, fazer sucesso no seu trabalho, ficar com uma aparência mais bonita, ter reconhecimento, enfim. Quando você começa a deslanchar na vida, muito provavelmente você vai ter muitos amigos que vão ter interesse ali no seu sucesso e vão querer dar uma sugadinha na energia, né? Alguns amigos verdadeiros, mas você também terá aqueles amigos que não vão aguentar ficar perto de você. O seu sucesso, como fala o Ali Cravo, os relembra de uma incompetência que eles acham que eles têm. Então, às vezes, eles entram numa culpa por não ter conseguido o que você conseguiu e você se sente culpado por ter conseguido algo que eles não conseguiram. Então, assim, é todo mundo culpado. Tem uma frase maravilhosa do Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa, psiquiatra, né? Ele falava assim: todos controlam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. Porque a gente vive numa sociedade que tenta massificar o comportamento, porque o comportamento massificado é mais fácil de ser controlado. Tem um vídeo, inclusive, fantástico do Ali Cravo, no qual ele fala muito bem sobre esse tema, que se chama Tolice da Culpa. Então a gente vive numa sociedade que tenta padronizar comportamento. Tenta colocar todo mundo numa caixinha. Ah, você tem que fazer isso, tem que se formar em tal faculdade, ter tal profissão, ganhar tanto por mês, se casar, ter filho, fazer isso, fazer aquilo, cumprir a regra, cumprir o protocolo. Se você tenta sair do bando, você é execrado, você é excluído pela família, pelos amigos. Se você faz diferente, as pessoas muitas vezes te veem como uma pessoa muito estranha, começam a te execrar, te desqualificar, ou às vezes desqualificam de forma velada e não explícita, né? Se você é muito criativo, por exemplo, se você quebra padrões, se você decide ter um estilo de vida atípico, você será criticado por isso. Porque a sua criatividade vai relembrar o bando de que eles não foram capazes de fazer o mesmo. Entende? Então, provavelmente eles vão te criticar porque existe toda uma pressão social para a massificação do comportamento. Quanto mais todo mundo se comportar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, é mais fácil manipular essas pessoas para comprarem os mesmos produtos, para terem determinadas atitudes, do que pessoas sendo indivíduos e exercendo a sua identidade na excelência. Para a sociedade não interessa que você exerça a sua identidade na excelência. Interessa que você seja mais um no bando para ser manipulado, para ser controlado. E as famílias, em geral, são microcosmos dessa sociedade, né? Raramente a gente vê uma família que não é disfuncional. Num planeta de provas e expiações, a maioria das famílias é baseada em poder, em guerra, em competição, em caça, em comparação. Né? Por mais que as pessoas não tenham consciência disso, infelizmente a maioria das famílias não é amorosa. Então, em geral, a gente já cresce ali num ambiente onde a gente aprende a se comparar com o primo, com o irmão, com não sei quem. A gente aprende a se sentir inferior, a gente aprende que a gente não é suficientemente bom. Sempre tem alguém que nos pergunta: o que você quer ser quando crescer? É claro, essa é uma frase clichê, mas quando a gente começa a entender o que está por trás dela, como assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Eu já sou, né? Então a gente aprende que aquilo que a gente é não basta, a gente tem que se qualificar de determinadas formas para ser alguém no social. E aí, quando a gente não consegue cumprir esses objetivos, quando a gente é criativo e quebra um padrão, ou quando a gente não é criativo e não quebra padrão nenhum e não sai do lugar, a gente sente a tal da culpa. E é uma culpa, né, gente? Uma culpa de existir, uma culpa de respirar, uma culpa de ocupar espaço, uma culpa de ser a gente. Tem até um textinho do Osho, de uma palestra que ele deu que foi transcrita, que eu gostaria muito de ler para vocês. Então perguntam o seguinte para ele: por que se entregar à fluidez faz-me sentir culpado? Aí ele fala: porque se entregar à fluidez faz você ser feliz. Isso é o porquê, e você não pode permitir a felicidade. A felicidade foi associada com a culpa. Volte para a sua infância, você encontrará a causa lá. Apenas lembre-se, vá para trás, tente descobrir quando aconteceu. Uma criança pequena não conhece a culpa, ela é selvagem e primitiva. É por isso que ver uma criança pequena é uma alegria. Ela ainda é não incapacitada, ela ainda é incivilizada. Ela não foi apresentada a doença chamada civilização, é por isso que ela tem energia, tem fluidez. A criança está fluindo, vibrando, ela é a dança total. Ela não pode se conter, ela tem tanta energia que está transbordando. Você não pode fazer uma criança se sentar silenciosamente.
Aí no final do texto ele fala assim: a culpa criou a patologia humana. Assim, mesmo se você se sentir culpado, vá com o fluxo da vida, ignore a culpa, deixe a culpa estar lá, apesar disso, vá com o fluxo. Quanto mais você flui, mais você será capaz de dominar e evitar ser dominado pela armadilha da culpa. Você poderá se dominar a tempo. Você poderá sair daquela prisão da culpa. A pessoa tem que sair disso, caso contrário, a vida será uma longa angústia, triste e sem sentido. Gente, obviamente que não ter nenhuma culpa indica que a pessoa provavelmente tem algum tipo de transtorno de personalidade, tem o sistema límbico desativado e não tem emoção, aí não é saudável. O que eu tô falando aqui é do excesso de culpa, que imobiliza a pessoa, não deixa a pessoa ir para a vida, porque a pessoa sente tanta culpa de tudo, culpa de respirar, culpa de ser quem ela é, que ela reprime a alegria. Ela não vai para a vida, ela não flui com a vida, ela está sempre fechada. Quantas pessoas, e como é comum a gente ver isso, quantas pessoas começam a prosperar, crescer profissionalmente, ter destaque, ganhar dinheiro. Aí quando a pessoa começa a crescer nesse aspecto e crescer em consciência também, muitas vezes ela olha para a família, isso é muito comum, a tal da lealdade sistêmica, ela olha para a família ou para os amigos e vê que eles não estão na mesma condição. Ela começa a se sentir tão mal e tão culpada por ter conquistado aquele espaço que ela dá um jeito, e provavelmente é um processo inconsciente na maioria das vezes, ela dá um jeito de se auto-boicotar, de ir à falência, de ser roubada, de perder dinheiro. Ela dá um jeito de não prosperar o tanto que ela podia, porque no fundo ela quer pertencer àquele grupo. Quem entende um pouco de constelação familiar já ouviu falar da tal da lealdade sistêmica, né? Muitas vezes a gente tem crenças inconscientes, padrões de comportamento para a gente se igualar à família, se sentir pertencente à nossa família de origem. Porque, gente, nenhum de nós quer ser excluído, a gente quer ser amado. E muitas vezes a maneira com a qual a gente quer se sentir pertencente é através da culpa. Então, como assim você está crescendo e a sua família não? Você quer se igualar a eles. Então, o seu inconsciente dá um jeito, por conta de crenças que você tem, crenças negativas, o seu inconsciente dá um jeito de te puxar, de não te deixar crescer, de não te deixar prosperar. Quantas vezes a gente vê casos de que a pessoa está prosperando, aí ela fica doente, cai de cama, né, ou começa a ficar muito mal, com muitos pensamentos negativos. Quantos casos eu vejo de pessoas que têm todo o potencial para ser um excelente terapeuta, para crescer, para ajudar pessoas, né? Aí a pessoa começa a atender, já fica mal no primeiro atendimento, já fica doente, já desiste, não persiste na carreira. Porque a gente tem muita resistência a prosperar na vida, porque a gente foi ensinado a ter culpa de ser feliz. Então quando a gente começa a prosperar, a crescer, a se realizar em todos os sentidos, amoroso, financeiro, de saúde, enfim. Quando a gente começa a prosperar, a gente já fica assim, peraí, daqui a pouco vem uma punição, daqui a pouco eu vou ser execrado, daqui a pouco eu vou ser excluído do bando. Deixa eu ficar aqui na média, né, igual todo mundo, sem aparecer muito, sem me projetar, sem ser muito feliz, sem rir muito, para não agredir os outros. O Gaiarsa se acostumava dizer, não é exatamente assim ipsis literis a frase, mas ele falava que nada ofende mais os outros do que uma cara de felicidade. Porque quando a gente tá mal, tá triste, é fácil ter pessoas que nos apoiem, porque as pessoas, muitas o fazem por empatia, mas muitas projetam a própria criança ferida em nós e se identificam. Mas quando você tá bem, quando você tá próspero, né, e ter alguém que realmente torça por você, sem ter nenhum tipo de sentimento negativo, é muito difícil. Então uma cara de felicidade, ela acaba ofendendo muitas pessoas, porque as pessoas não sabem lidar com a alegria dos outros. Tanto que quando a gente vê, em geral, isso é um padrão, né, social. Quando a gente vê uma pessoa muito feliz, né, alegre, rindo de um jeito solto, espontâneo, em geral, a maioria de nós tende a olhar aquilo com uma desconfiança, a execrar, a debochar, a desqualificar essa pessoa e finge que ela é feliz. Ela não deve ser tudo isso, não. Tá muito alegrinha demais. Espera um pouquinho que ela vai ver o que a aguarda. O Osho fala muito sobre isso num livro fantástico que se chama Alegria, né? Porque a gente aprendeu que ser uma pessoa alegre não é ser respeitável. Então um profissional, por exemplo, que brinca, que é divertido, que é leve, bem-humorado, não deve ser de confiança, é muito bobo alegre demais, muito tonto. A gente já desqualifica, porque a maioria de nós tem o quê? Uma criança interna muito ferida, muito reprimida. Uma criança que nos momentos de espontaneidade na vida, de fluidez, foi podada, foi punida, foi execrada.
Então a gente aprendeu que a gente não pode ser feliz. Eu me lembro que uma das maiores descobertas que eu tive na vida foi a low carb, né? Porque eu descobri que dá pra comer com prazer coisas gostosas, coisas deliciosas, tipo um brownie, por exemplo, maravilhoso, né? Só que aquilo não me faz mal. Eu descobri que é possível ser saudável e comer coisas bem temperadas, gostosas, saborosas. Mas muitas vezes a gente aprende que se a gente quer ter uma alimentação saudável, a gente tem que comer coisa ruim, sem gosto, tem que sofrer para aprender, porque se não sofrer tá fazendo errado, né? Então a gente sempre associa o prazer, por exemplo, de uma boa alimentação, a gente associa o prazer a algo ruim. Ah, se tá muito gostoso, tem algo errado. Tem que ser sem sabor, sem tempero, sem gosto. Aí sim que você tá fazendo uma alimentação certa. Se tá sem gosto, ok, maravilha. Se tá sentindo muito prazer, tem algo errado aí. A mesma coisa para relacionamento afetivo, gente. Nossa, muitas e muitas pessoas, esse padrão é muito comum, se boicotam na hora que estão para se entregar numa relação, encontram uma pessoa incrível para se relacionar, mas a pessoa, por resistência, pelo medo de ser feliz, pela culpa de ser feliz, a pessoa dá um jeito de boicotar aquela relação, da relação não ir pra frente, ela começa a ver defeito no outro, às vezes nem existe aquele defeito, ela começa a pôr defeito, porque no fundo ela morre de medo da entrega, de perder o poder do ego, da vulnerabilidade. A pessoa fala, a gente fala, né, gente? Conscientemente a gente fala, eu quero ser feliz. Claro, isso da boca pra fora, mas muitos de nós, eu diria que a maioria esmagadora, pelo menos a maioria que não se iluminou, né? A maioria tem muitas crenças negativas contra a felicidade, contra a prosperidade, contra o prazer, porque são muitos e muitos e muitos anos de condicionamento contra a felicidade. São muitos e muitos anos de várias figuras de poder nos inserindo culpa de diversas formas. A sociedade é toda baseada na culpa. Porque se você começar a fluir, se você for feliz, alegre, você vai ofender as pessoas. Entende? As pessoas vão te execrar, vão te desqualificar. Então a sociedade é muito baseada em culpa, né? E aí você aprende a se reprimir, a se fechar, sua vida não anda, e de certa forma a sua vida não andar acaba sendo inconscientemente uma muleta existencial, porque se você começar a prosperar, você vai ter que se reposicionar na sociedade, repensar algumas coisas, refazer a sua vida, e talvez você não queira lidar com isso. Então é mais cômodo muitas vezes, é mais fácil ficar na resistência, não ir para a vida, se reprimir, se fechar, trancar a sua alegria, a sua criatividade, o seu prazer, a sua autoexpressão, porque de alguma forma isso é uma defesa para você. A resistência, de algum modo, te protege da alegria de ser você, do privilégio de ser você. E como é que a gente se livra da culpa? Quem me acompanha aqui já está cansado de saber que, é claro, é pela meditação, pelo autoconhecimento, conexão com a fonte. Quando a gente olha para dentro, conecta com a fonte, tem aqueles minutinhos de silêncio diário, de conexão com o nosso eu real, nossa centelha divina, ou como você quiser chamar. Quando você entra em contato com essa sabedoria do ser, você consegue se desidentificar do falso eu, do ego, da mente, da sociedade. A sociedade forma o ego é nosso falso eu, não é o eu real. Quando a gente se identifica com ele, a vida fica travada, porque a gente acha que a gente é aquilo, e a gente não é, a gente está. O nosso verdadeiro eu é sublime e nele estão todas as respostas. Então quando a gente começa a meditar, a se autoconhecer, a colocar nossa luz no mundo, a nossa alegria, quando a gente começa a curar a nossa criança interior, e pode ser através de uma terapia, como por exemplo uma terapia corporal, né, uma constelação familiar, um Theta Healing, associados à meditação e à psicoterapia, quando você começa a trabalhar essa criancinha interior, e é doído, faz parte, essa dor faz parte, não é gostosinho olhar para as próprias limitações. Mas quando você começa a curar essa criancinha interna que muitas vezes é mimada e cheia de reivindicações, a sua alegria, a sua espontaneidade, o seu prazer de viver, ele começa a fluir melhor, porque todas as travas e bloqueios que estavam te impedindo de ser você, te dizendo que você não podia ser você, que muita alegria era problema, que se você risse demais tinha alguma coisa errada, algum mal ia acontecer, algo ia te punir. Quando você começa a ir em direção à alegria, o medo vai diminuindo muito, como fala o Osho, né? A gente não precisa brigar contra o medo. Um pouquinho de medo é necessário para a gente sobreviver nesse mundo, mas o excesso de medo, o excesso de culpa nos paralisa.
E quando a gente começa a se expressar, ser criativo, colocar a alma para vibrar, fazer as coisas com o coração, com o sentimento, espalhar o nosso amor, expressar o nosso amor pelas pessoas que a gente ama, ter a coragem de criar coisas novas, ouvir músicas que a gente gosta e dançar de forma solta, sem escutar essas vozes internas que vêm de pai, de mãe, de tio, de tia, de primo, de vô, de professor, né, de religioso. Quando a gente para de se identificar com esse juiz interno que é tão punitivo, que é tão rígido conosco, e quando a gente vai indo em direção à alegria, ao prazer de viver sem hedonismo, mas a alegria de ser quem a gente é e coloca a nossa alma no mundo, as coisas vão fluindo melhor, porque a gente para de ter tanta resistência assim de ser feliz, ter tanta culpa de ser feliz. Porque a culpa, a gente, vem dessa identificação com o ego, com o social. Quando a gente começa a deixar o social de lado, claro, respeitando as regras, obviamente, eu não estou dizendo para você transgredir regras aqui, mas quando a gente começa a escutar o nosso verdadeiro eu, a nossa vida começa a responder a isso. As pessoas começam a nos olhar diferente. Muitas vão criticar porque não tiveram coragem de fazer o mesmo. Porque viram que você é a ovelhinha desgarrada do bando. Então você as lembra da própria incompetência, então elas vão projetar sombra em você e vão te criticar. Ok, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o mais importante é você continuar ouvindo a voz do seu coração, ouvindo a sua intuição, apesar disso, e sabendo ignorar esse excesso de culpa, para que a sua vida possa fluir, para que você saia de uma vida morna, em que você era um zumbi, e que você se conecte com o seu eu real. Você merece ser feliz, você pode ser feliz. Isso não significa negação da dor, e sim integração da dor. Não significa negação das sombras, e sim integração das sombras. Quando você para de brigar contra o medo, quando você assume quem você é, a sua vida responde à altura. Gente, esse é o meu recadinho de hoje, espero que tenha feito sentido, pelo menos para a maioria de vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim, o like é super importante. Cada vez que você deixa um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais gente. Agradeço, como sempre, o carinho, a generosidade, o amor de vocês. Eu sempre recebo mensagens tão lindas, tão generosas de vocês. Sou muito grata a cada um de vocês que disponibiliza um pouquinho do tempo, um pouquinho da energia para deixar um comentário aqui, para me agradecer, para deixar a própria energia aqui no canal. Eu fico muito grata com isso. Eu amo muito cada um de vocês. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.